Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o futuro vereador de Belo Horizonte, Cleiton Xavier, do PMN. Ele é o suplente que vai assumir o mandato de Rogério Alckmin, do PP, que renunciou ao posto na casa em meio a uma investigação envolvendo nepotismo, emprego de funcionários fantasmas, uso irregular de veículo oficial e rachadinha, que é aquela famosa e famigerada prática de exigir a devolução de parte de salários de servidores. Vou chamá-lo já de vereador, apesar da posse ser no mês de julho ainda. Vereador Cleiton Xavier, bem-vindo aqui ao Café com Política, na primeira vez que o senhor fala com a gente. Muito obrigado, Rodrigo Freitas, pela oportunidade que você me concede nessa manhã. Eu que agradeço pela presença aqui. Vereador, para começar, o senhor é um nome que para muita gente na política vai ser novo, né? E eu queria que o senhor começasse se apresentando. Quem é Cleiton Xavier, novo vereador de BH? Rodrigo, Cleiton Xavier é um investigador de polícia, também pastor evangélico, pastor auxiliar na Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte. E o Cleiton Xavier iniciou na política em 2014, quando concorria ao cargo de deputado estadual pelo partido, à época, PEN, hoje Patriotas. E por onde que passa a sua linha de atuação política? Quais são os pensamentos do senhor em relação à política? A nossa plataforma e o nosso trabalho político, ele se estabeleceu quando, em meados de 2006, começamos a trabalhar na Associação Atletas de Cristo, que é uma associação que foi fundada pelo atual deputado estadual João Leite, e demos sequência no trabalho com os Atletas de Cristo, abrindo vários núcleos dos Atletas de Cristo em todo o estado de Minas Gerais. Eu pergunto para o senhor também, vereador, o senhor vai assumir um mandato de um vereador que tinha uma política bastante controversa. A gente deu aqui um pouquinho do histórico do seu antecessor, Rogério Alckmin, suspeito de uma série de prática de crimes mesmo dentro da Câmara Municipal. Como é que é assumir o lugar de alguém que saiu, que renunciou porque estava acuado por essa série de denúncias? Enquanto dirigente partidário, Rodrigo Freitas, estou hoje como presidente da municipal do Partido da Mobilização Nacional. Então, desde que terminou o pleito de 2020, nós tínhamos o vereador que renunciou como provável eleito para deputado estadual agora nas eleições de 2022. Então a situação nos pegou de surpresa. A direção estadual e nacional do partido também ficou em uma situação constrangedora com a notícia, e, para falar bem a verdade, nós não esperávamos que isso pudesse acontecer logo num ano muito importante para a política nacional, um ano eleitoral, né? Então, ele foi eleito inclusive pelo PMN, mas depois mudou de partido, né? Ele mudou de partido até mesmo fora do prazo de filiação partidária, e também após a submissão da lista ao TRE. E isso foi o motivo pelo qual eu ajuizei uma ação no TRE por infidelidade partidária. E chegando à Câmara, a posse do senhor vai ser agora no mês de julho. O que o senhor pretende trabalhar na Câmara? Qual que é a linha de trabalho? Quais que são as prioridades? O que o senhor pretende apresentar para o eleitorado belo-horizontino? Rodrigo, Belo Horizonte tem alguns temas muito importantes que estão sendo discutidos. Por exemplo, na área do transporte público, nós estamos diante de um tema muito importante. A Câmara aprovou em primeiro turno um subsídio para as empresas, né? De uma ordem muito vultosa de 237 milhões de reais, e que o segundo turno dessa votação ainda não está marcada, mas eu considero uma pauta muito importante para a cidade de Belo Horizonte, porque a mobilidade urbana é um assunto que nós queremos tratar de forma muito especial, porque Belo Horizonte hoje vive um gargalo no tocante à mobilidade urbana. E o senhor pretende tratar por que lado? O senhor é favorável a esse subsídio? O senhor é favorável, por exemplo, até mesmo a criação da SUMOB, que é a Superintendência de Mobilidade, que é a superintendência que no fim das contas vai substituir daqui a alguns anos a BH Trans? Na verdade, essa matéria, o contexto desse subsídio, né? Os fundamentos e as razões, eu ainda não tive acesso. Eu acompanhei a votação, 37 colegas votaram a favor, e os colegas que votaram a favor, certamente eles têm ali um conhecimento mais apropriado, vamos dizer assim, um conhecimento mais específico dessa necessidade, porque o que não pode acontecer, Rodrigo, é a população
sofrer com qualquer reajuste no valor da passagem, por exemplo. Então, ou seja, a população não suporta mais nenhum aumento que venha impactar na renda, por exemplo, per capita, ou que venha impactar na vida socioeconômica do contribuinte, do pagador de impostos, ou seja, da população. A população não suporta mais, são os aumentos do valor da passagem de ônibus. Então, eu tenho que conhecer melhor, de forma específica, essa questão do subsídio, para ver se isso melhora ou não a vida do Belo Horizontino. A gente fala muito em novo contrato com as empresas de ônibus, né? E os especialistas falam, até a própria BH Trans admite, o prefeito Fuad Noman esteve aqui há um mês e pouco e ele também admite que a necessidade grande que existe em Belo Horizonte é então de um novo contrato, porque esse atual de 2008 é um contrato de 20 anos e que já ficou ultrapassado. Em 14 anos ele foi completamente ultrapassado pelo avanço das tecnologias, enfim, das necessidades do cidadão também. O senhor pensa da mesma maneira? E o senhor acha que é o momento de se defender um novo contrato para o transporte público na Câmara Municipal, ou se não um novo, que haja uma revisão completa e total do que está aí e que, como o senhor disse, muitas vezes já não atende mais a população? Sabe por quê, Rodrigo? Veja bem, às vezes em que houve o reajuste do valor da passagem de ônibus em Belo Horizonte, o cidadão fica muitas das vezes indignado porque a qualidade do transporte público não acompanha os índices de reajuste. Porque se houvesse um reajuste, mas se houvesse qualidade na prestação do serviço, talvez a população iria absorver melhor o reajuste. Agora, um contrato, como você disse, de 2008, é necessário que haja de forma minuciosa uma revisão desse contrato, uma readequação à necessidade da população em ter uma melhor prestação do serviço, porque existem algumas linhas em Belo Horizonte, por exemplo, que nós não sabemos se é pela escassez do número de carros disponíveis para essas linhas, que o usuário do transporte coletivo chega a aguardar 2 horas num ponto de ônibus esperando um ônibus. As empresas pelo menos se comprometeram que isso ia acabar, né? Agora com o subsídio sendo aprovado. Vamos aguardar se isso de fato vai acontecer. E eu queria saber também, vereador, como é que deve ficar o posicionamento do senhor em relação à prefeitura. Não é segredo para ninguém que a relação da Câmara com o prefeito, com agora ex-prefeito Calil, estava muito ruim nos últimos tempos, em especial agora nesse segundo mandato. E a gente já percebeu, por aquilo que alguns vereadores falaram conosco aqui no Café com Política, até pela movimentação que a gente vê também na prefeitura, que com a chegada do prefeito Fuad Noman, essa relação com a Câmara, de certa forma, ela foi restabelecida. Como é que o senhor, ainda não no cargo, mas certamente já está acompanhando, tem visto esses primeiros meses já da administração do prefeito Fuad Noman, e como é que o senhor imagina que vai ser a sua relação com ele e com a prefeitura de Belo Horizonte? Rodrigo, eu já tenho uma agenda com o prefeito Fuad para os próximos dias, para que eu me apresente a ele. Não nos conhecemos ainda assim pessoalmente, formalmente, mas o que eu tenho conversado já com alguns colegas na Câmara Municipal de Belo Horizonte é que é um início de uma gestão completamente diferente da gestão que estava sendo desempenhada pelo prefeito Alexandre Calil à época. Porque o prefeito Alexandre Calil, ele não tinha um diálogo com a Câmara da maneira como o prefeito Fuad se propôs assim que assumiu o posto, né? Então, eu tenho visto uma relação muito próxima com a Câmara Municipal. Eu tenho percebido o prefeito dialogando, porque a política, ela é feita do diálogo e do entendimento. Então, se você tem um chefe do executivo de uma cidade, igual Belo Horizonte, uma cidade que ultrapassa 2.500.000 habitantes, talvez aí a segunda ou terceira maior capital do país, e se você tem um chefe do executivo que não conversa com o parlamento, quem sofre é o povo. Tudo que reflete no legislativo, no executivo, numa cidade, numa metrópole, é o povo que sofre. Então, o prefeito Fuad, ele tem aproximado bem da Câmara Municipal, e no que depender do Cleiton Xavier para que a população tenha uma melhor prestação de serviço em todas as áreas, o prefeito poderá contar comigo. E eu digo o seguinte, nesse cenário até das boas relações, o senhor pretende ser base, o senhor pretende ser independente? Acho que a oposição, por aquilo que o senhor disse, já não entra nem em cogitação, né? Não, porque fazer oposição por oposição é um pensamento talvez aí, desculpa a expressão, é
É um pensamento burro. Fazer oposição por oposição. O eleitor de Belo Horizonte, que confiou ao Cleiton Xavier 4.481 votos em 2020, espera que o Cleiton seja um representante sensato, que paute pela moderação, que paute pelo equilíbrio e pelo diálogo. Então, eu certamente, a presidente da Câmara, a vereadora Nelly Aquino e, sobretudo, a mesa diretora da Câmara, certamente irá me apresentar os blocos que ali se compõem, o parlamento, as comissões, enfim, oposição por oposição, o Cleiton Xavier não vai fazer. Aquilo que o executivo mandar para a análise do legislativo, que eu entender que de fato vai ajudar a população pode contar comigo, porque de fato vai ter um empregado disposto a trabalhar com transparência. Seria uma independência, então, uma independência nessa questão de votar sempre favorável quando o projeto for bom para a cidade. Exatamente. E o que o senhor imagina que vai ser o maior desafio do senhor como vereador? O mundo da política não é um mundo fácil, o senhor já está nele há algum tempo, não é a primeira vez que foi candidato, mas é a primeira vez efetivamente que o senhor vai ocupar um posto, né? Um cargo público efetivamente. O que o senhor pensa que vai ser talvez o maior desafio, a maior dificuldade para quem chega, inclusive já no meio de uma legislatura? Rodrigo, essa pergunta mexe até com o meu emocional. Eu vou te falar por quê. O maior desafio é tentar mostrar para a população que é possível fazer de fato uma política séria. Porque os parlamentos, em âmbito federal, estadual e municipal, já não admite mais alguns atores que não sabem o valor da coisa pública. Então, no imaginário popular, todo político é ladrão. Todo político se corrompe. Todo político está proposto a olhar para o próprio umbigo. Mas o problema, Rodrigo, nunca foi o dinheiro e nunca foi o poder. O problema sempre foi a intenção no coração do homem. E foi assim desde o princípio. Então, eu tenho um pensamento que o maior desafio vai ser, com as minhas atitudes, mostrar para a população que tem como fazer política de verdade, que de fato represente os anseios do cidadão. O senhor falou no começo do bate-papo aqui que a sua militância política começou na Associação dos Atletas de Cristo, né? Que é um trabalho muito representado até pelo deputado estadual João Leite. Essa questão do esporte passa pela pauta do senhor na Câmara Municipal. Também a gente falou aqui de mobilidade, mas o esporte está também no centro das observações e até das preocupações do senhor? Está sim. Por quê, Rodrigo? Eu acredito que o esporte é uma ferramenta preventiva para que você possa inserir principalmente crianças e adolescentes em programas, para que eles não fiquem ociosos e naturalmente venham ser aliciados, por exemplo, para o mundo do crime ou para as drogas. Então, o que acontece? Em Belo Horizonte, por exemplo, existem vários campos de futebol que estão ociosos e sem a devida atenção do poder público. Então, o que eu penso? A Secretaria de Esporte, que hoje foi absorvida dentro de uma outra secretaria, eu tenho uma proposta de que a Secretaria de Esporte faça, por exemplo, um chamamento público, talvez até por análise de currículo no primeiro momento, para que ex-atletas de todas as modalidades do esporte, mas principalmente do futebol, pudesse servir a população nesses campos de futebol com uma revitalização. Não é algo que custa muito para o poder público, e que nós faríamos uma prevenção através do esporte, porque eu tenho dito que a prevenção é mais barato do que depois você ter que recuperar um adolescente ou um jovem que cometeu ato infracional e que talvez esteja cumprindo uma medida socioeducativa de internação, porque um adolescente desse custa muito mais para o cofre público do que um adolescente inserido num programa esportivo. Então eu tenho esse pensamento de trabalhar pesado na área do esporte em Belo Horizonte. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereador, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo, combinado? Combinado. Para começar, maior desafio de um novo vereador em BH? Mostrar credibilidade para o cidadão belo-horizontino. A sua linha de trabalho na Câmara Municipal? Transparência e ética. O seu antecessor, Rogério Alckmin? Decepção. A presidente da Câmara, Nelly Aquino?
tem sido uma amiga. O prefeito, Fuad Noman. Esperança do Belo Horizontino. Cleiton Xavier, como é que o senhor se define em uma frase? Competente. Vereador de Belo Horizonte, Cleiton Xavier, do PMN, vai assumir o mandato a partir de julho no lugar de Rogério Alckmin, que estava no PP e renunciou. Foi nosso convidado de hoje pela primeira vez aqui no Café com Política. Vereador, obrigado, que o senhor faça um bom trabalho na Câmara Municipal. Rodrigo Freitas, os seus ouvintes e toda a população de Belo Horizonte pode contar comigo. Eu agradeço profundamente a oportunidade que vocês me deram nessa manhã. Nós é que agradecemos a sua presença.